Existe um momento em que algumas pessoas começam a perceber que algo não está certo. Não com Deus, mas com o sistema ao redor delas. Elas começam a fazer perguntas, começam a ler a Bíblia por conta própria, e de repente, aquilo que antes parecia normal passa a gerar um certo incômodo. E quase sempre, quando alguém decide se afastar de um sistema religioso, essa pessoa recebe um rótulo: rebelde, desviada, enganada, orgulhosa. Mas a pergunta é: o que realmente acontece com quem sai do sistema religioso segundo a Bíblia? Essa pessoa está se afastando de Deus, ou pode estar, na verdade, se aproximando? Hoje nós vamos olhar para isso à luz das Escrituras. Existe uma diferença enorme entre se afastar de Deus e se afastar de um sistema criado por homens em nome de Deus, e é exatamente essa diferença que a maioria das instituições religiosas nunca vai te ensinar do púlpito. Então, vamos abrir as Escrituras juntos, porque a Bíblia fala sobre isso, e o que ela diz pode surpreender muita gente que foi ensinada a temer qualquer movimento de saída. Pense em Israel no Egito. Por séculos, aquele povo viveu dentro de um sistema que os oprimia, os moldava, os controlava. E quando Moisés chegou com uma mensagem de libertação, qual foi a primeira reação? Medo, resistência. Muitos preferiam a escravidão conhecida à liberdade desconhecida. Êxodo 14:12 registra as palavras do próprio povo. Não era isso o que te dizíamos no Egito? Deixa-nos servir aos egípcios, porque é melhor para nós servi-los do que morrermos no deserto. Isso é extraordinário. Eles já tinham visto os milagres, já tinham sido libertos. E ainda assim, o sistema havia deixado raízes tão profundas dentro deles que a liberdade parecia mais assustadora do que a prisão. Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim, dentro de uma estrutura religiosa que as sufoca, que silencia perguntas, que pune o pensamento independente, mas que ainda assim parece mais segura do que o desconhecido lá fora. E quando alguém finalmente decide sair, o sistema age de forma previsível. Começa o isolamento. Vêm os comentários velados. As orações públicas que na verdade são julgamentos disfarçados. A pressão silenciosa que diz: se você sair daqui, você está saindo de Deus. Mas Jesus disse algo completamente diferente. Em João 8:32, ele declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não disse que a instituição libertaria. Não disse que o sistema libertaria. Disse a verdade. E a verdade, muitas vezes, começa a aparecer justamente quando alguém começa a ler a Bíblia por conta própria, sem filtros, sem intermediários humanos dizendo o que aquilo significa. É nesse momento que as perguntas surgem. E as perguntas dentro de certos sistemas são tratadas como ameaça, porque sistemas que dependem do controle não sobrevivem à luz. Eles precisam de obediência cega, de membros que nunca questionem, que nunca comparem, que nunca investiguem. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5:1, escreve com uma urgência que atravessa os séculos: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Ele estava falando de um sistema religioso específico, o legalismo judaico que alguns queriam impor sobre os novos crentes. Mas o princípio é eterno. Quando Cristo liberta, nenhum sistema humano tem autoridade para encadear novamente aquilo que ele soltou. E aqui está algo que precisa ser dito com toda a clareza. Sair de um sistema religioso não é o mesmo que abandonar a fé. Não é o mesmo que rejeitar a Bíblia. Não é o mesmo que se afastar de Deus. Em muitos casos, é exatamente o oposto. É o momento em que a pessoa finalmente começa a buscar a Deus de verdade, sem mediações humanas que distorcem, sem tradições que substituem as Escrituras, sem líderes que colocam a própria autoridade acima da palavra. Jesus mesmo disse, em Marcos 7:13, que os líderes religiosos de seu tempo anulavam a palavra de Deus pela tradição que haviam estabelecido. E ele disse isso para quem estava disposto a ouvir, para quem tinha coragem de questionar. Você que está aqui hoje, talvez esteja passando por esse momento, talvez esteja no meio dessa travessia, sentindo o peso do julgamento de quem ficou para trás, sentindo a solidão de quem saiu sem saber exatamente para onde está indo. Saiba que você não está sozinho.
E saiba que a Bíblia tem muito mais a dizer sobre isso do que você imagina. Se esse tipo de conteúdo ressoa com o que você está vivendo ou buscando, inscreva-se no canal. Aqui, a palavra é aberta sem filtros, sem agenda humana, com respeito à sua inteligência e à sua fé. E se você quer ir ainda mais fundo nessa jornada de discernimento, temos um e-book que pode ser um divisor de águas para você. Como reconhecer o engano religioso antes que destrua sua fé. Você encontra o link no primeiro comentário fixado. Não é propaganda, é uma ferramenta para quem está genuinamente buscando a verdade. Quando alguém sai de um sistema religioso, uma das primeiras coisas que acontece é o silêncio. Não o silêncio de Deus, o silêncio das pessoas. Os telefonemas param, as mensagens diminuem. Os amigos de anos somem como se aquela pessoa tivesse cometido algum crime que ninguém nomeia, mas todos julgam. E esse silêncio dói de um jeito diferente, porque não é só a perda de uma comunidade, é a perda de uma identidade inteira. Durante anos, talvez décadas, aquele grupo era quem definia quem você era, o que você acreditava, com quem você se relacionava, o que era certo e o que era errado. Quando você sai, você não perde só um lugar para ir aos domingos. Você perde um mundo inteiro. E o sistema sabe disso. E usa isso. Mas o que a Bíblia diz sobre esse tipo de pressão? O que as Escrituras revelam sobre comunidades que controlam através do medo do afastamento? Em Ezequiel 34, Deus fala diretamente aos pastores de Israel, com uma dureza que poucos líderes religiosos de hoje ousariam ler em voz alta para suas congregações. Ele diz: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentam as ovelhas? Comastes a gordura, vestistes a lã, matastes o animal cevado, mas não apacentastes as ovelhas. Deus está descrevendo um sistema que existe para servir a si mesmo, não ao povo. Um sistema que consome, que usa, que explora, e depois chama de desviado todo aquele que percebe o que está acontecendo e ousa se afastar. E o mais revelador de tudo está logo adiante, quando Deus diz que Ele mesmo vai buscar as ovelhas que foram dispersas. Ele não disse que as ovelhas que saíram estavam perdidas para sempre. Ele disse que as buscaria, porque elas eram suas, não do sistema. Isso precisa alcançar o coração de quem está ouvindo agora. Se você saiu de uma estrutura religiosa que te machucou, que te manipulou, que usou a Bíblia como instrumento de controle, Deus não te abandonou quando você saiu. Ele pode ter sido, na verdade, a voz que te chamou para fora. Pense no próprio percurso de Jesus. Ele não estava alinhado com o sistema religioso de seu tempo. Os fariseus o chamavam de blasfemo. Os escribas o questionavam. Os sacerdotes o viam como uma ameaça. E no fim, foi o próprio estabelecimento religioso que o entregou para ser crucificado. Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado pelo sistema religioso. E se foi assim com ele, por que achamos que quem segue seus passos de forma genuína será sempre bem recebido pelas instituições? Em Mateus 10, 34 e 35, Jesus disse algo que surpreende pela franqueza. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim causar divisão entre o homem e seu pai, e entre a filha e sua mãe. Muita gente usa esses versículos fora de contexto, mas o que Jesus está dizendo aqui é profundo. A verdade divide. Ela separa. Nem toda separação é fruto de rebeldia. Às vezes, a separação é o resultado natural de alguém que encontrou a luz e não consegue mais fingir que está confortável nas trevas. E há outro aspecto sobre o qual precisamos ser honestos. Sair de um sistema religioso não é um caminho sem riscos. Existe uma vulnerabilidade real nesse período de transição. Sem uma comunidade, sem referências, sem ancoragem na palavra, a pessoa pode ficar à deriva, sem discernimento, sem comunhão verdadeira. Por isso, Hebreus 10, 25 continua sendo uma orientação valiosa, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. A questão não é se congregar ou não. A questão é onde, com quem e com qual base. A palavra de Deus é o critério, não a tradição, não o carisma do líder, não o tamanho do templo ou a emoção do culto.
Quem sai de um sistema religioso doentio não precisa se isolar para sempre. Precisa de tempo, de cura, de discernimento e de uma nova forma de se relacionar com Deus e com outros crentes, uma forma que seja livre, honesta e fundamentada nas Escrituras. Esse caminho existe. Ele não é fácil, mas ele é real, e a Bíblia aponta para ele com muito mais clareza do que qualquer sistema humano jamais vai admitir. E é exatamente sobre esse caminho que vamos falar agora. Sair de um sistema religioso não é o fim da fé. Pode ser o começo dela de verdade. A Bíblia não condena quem questiona. Ela condena quem endurece o coração diante da verdade. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Se você está nessa travessia, continue buscando. Continue na palavra. Deus não abandonou você. Ele conhece cada passo do seu caminho. E como diz o Salmo 23:3, Ele restaura a alma e guia pelos caminhos da justiça. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal e ative o sino. Curta o vídeo, deixe seu comentário abaixo, ele é muito importante para nós. E não deixe de conferir o e-book Como Reconhecer o Engano Religioso antes que destrua sua fé, cujo link está no primeiro comentário fixado. Continue assistindo aos próximos vídeos que já aparecem na tela. Até o próximo encontro.